moçada, Ricardinho Bill aqui na área. Minha galera, segue uma dica para vocês sobre gliócitos, uma particularidade dentro de tecido nervoso que muitos alunos têm dúvidas. A gente tem algumas nomenclaturas que são bem particulares, mas tá tranquilo, vocês vão ver que é de boa. Qualquer dúvida, vocês me procuram na rede social. Não esqueçam de seguir o canal, compartilhar com os amigos. Vamos embora! Primeiramente, galera, eu queria falar para vocês que o tecido nervoso, ele se deriva da ectoderme. Para quem não lembra, a ectoderme é o folheto mais externo do embrião, e os folhetos embrionários são formados durante uma etapa conhecida como gastrulação. A ectoderme ela é responsável por formar não só o tecido nervoso, como também a epiderme, tá certo? Bom, os componentes desse tecido. A principal célula todo mundo sabe, né? São os neurônios. Só que também existem, galera, as populares células da glia, conhecidas como neuróglia ou ainda de gliócitos. São células que dão suporte aos neurônios. O mais importante é vocês saberem que elas auxiliam os neurônios em suas atividades metabólicas. Por exemplo, fazendo meio de campo entre o tecido nervoso e o tecido sanguíneo, então os metabólitos que precisam transitar, transitam por uma célula da glia especial. Formar um revestimento para acelerar a transmissão do impulso também é uma função do gliócito. De qualquer forma, não esqueçam, gliócitos ou células da glia não transmitem necessariamente o impulso, mas são células que auxiliam os neurônios em suas atividades, são células de suporte, inclusive muito mais numerosas do que os próprios neurônios. O neurônio é a grande célula do tecido nervoso. E a gente vai passar grande parte dessa aula falando absolutamente dessa célula. É uma célula altamente especializada, ela não tem uma cara, um aspecto de célula comum, e essa elevada especialização, muitas vezes, ela vai em detrimento de uma baixa capacidade proliferativa dessa célula. Os neurônios têm uma dificuldade tamanha de se proliferarem. Ao longo da vida, a gente vai perdendo massa neuronal. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Então a gente tem aqui o vaso sanguíneo e aqui a gente tem um grande prolongamento de uma célula nervosa. Vejam vocês que entre a célula nervosa e o vaso sanguíneo eu tenho uma célula aqui, que vai fazer a transição dos metabólitos. Essa célula aqui é uma célula da glia, tá? É um exemplo de uma célula da glia especial, o astrócito. Esses revestimentos aqui gordurosos formam o que a gente chama de bainha de mielina, que também é formada por células da glia especiais. A gente sabe que nem todo neurônio ele é mielinizado, mas os neurônios que são mielinizados, eles costumam ter uma transmissão mais rápida desse impulso nervoso. Galera, então vamos classificar esses gliócitos, tá? Aqui eu tenho uma imagem já mostrando para vocês, o astrócito é aquela célula que faz o meio de campo entre o tecido sanguíneo e o tecido nervoso. Então é ele, muitas vezes, que transfere os metabólitos nos dois sentidos, tá? Aqui eu tenho um outro tipo de macróglia que já eu falo para vocês, é o ependimócito. Vamos deixar ele aqui em stand-by. Turma, agora eu vou falar para vocês, além dos astrócitos, de duas outras células da glia importantes na construção da bainha de mielina. Se a formação da bainha de mielina, como eu estou indicando aqui na imagem, veja que é a própria célula que vai se enrolando no prolongamento do neurônio, como se fosse um rocambole, tá, gente? Aqueles bolo de rolo, assim, vai enrolando e vai formando um revestimento que ele é isolante elétrico. Depois a gente fala da fisiologia da transmissão. Mas esse revestimento, que ele não é contínuo, tá? Eu tenho uma região revestida, tenho um espaço, tenho outra região revertida. Esse revestimento descontínuo, ele é formado por células da glia especiais. Quando a bainha de mielina é construída em neurônios que fazem parte do sistema nervoso central,
os neurônios do encéfalo, os neurônios da medula espinhal, aí a gente vai chamar essa célula da glia de oligodendrócito. E quando essa bainha de mielina é construída em neurônios que estão no sistema nervoso periférico, formando os nervos, os gânglios, aí a gente tem a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela nada mais é do que um oligodendrócito especial presente em células do sistema nervoso periférico. Encéfalo e medula são os oligodendrócitos, mas a função é a mesma, né? Ambas são responsáveis, ao se enrolar no axônio, na formação da bainha de mielina. Turma, vamos falar agora de macrófago. Prof, eu não aguento mais. Você falou de macrófago em 2 aulas de tecido conjuntivo, você vai falar de macrófago de novo? Pessoal, o macrófago ele se distribui praticamente em quase todas as regiões do nosso corpo. E o curioso é que, a depender do tecido que o macrófago está presente, ele tem um nome diferente. Aqui agora o macrófago vai se chamar micróglia, tá? Mas ele vai fazer a mesma função, que é fagocitar restos celulares, realizar aquela limpeza, né? A própria limpeza do organismo. Só que agora, galera, a gente tem restos de quê? De dendritos e de outros componentes do próprio neurônio. Então, é uma célula de limpeza, um macrófagozinho presente no tecido nervoso. Então, tem macrófago no tecido nervoso, só que ele passa a se chamar micróglia. Lembra que no tecido ósseo ele é chamado de osteoclasto, né? E a depender da região, ele tem um nomezinho bem especial. Turma, acho que vocês entenderam. Vamos para o último tipo de célula da glia, que são as células ependimárias. Eu queria falar um pouquinho delas como célula principal em revestimento de tecido nervoso, assim, de algumas regiões. Pessoal, essas células, as ependimárias, elas revestem regiões internas do encéfalo e da medula, ou seja, ela tem uma função relacionada ao revestimento de sistema nervoso central. E é curioso porque essas células têm projeções que lembram cílios, e essa corrente dos cílios, quando batem, acabam permitindo a circulação do líquido encéfalo-raquidiano. Então, ela dá um suporte para a meninge, ela reveste encéfalo e medula e auxilia na circulação do líquido encéfalo-raquidiano. É um líquido que está ali, dentre outras funções, para amortecer impacto também, tá? Como elemento de proteção. Depois, na aula de sistema nervoso, a gente fala de meninge e de líquido encéfalo-raquidiano. Por enquanto, a gente está falando de uma célula da glia especial que fica ali revestindo o sistema nervoso central e permite a circulação de um líquido de proteção. Aqui uma outra imagem do astrócito, uma célula que intermedia tecido sanguíneo e tecido nervoso, e as células que formam bainha de mielina, né? Célula de Schwann, sistema nervoso periférico, e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. De boa. E aqui é o macrófagozinho, né? Uma célula menor, por isso que é chamado de micróglia. Para concluir gliócito, gente, eu queria fazer um comentário. Eu comecei falando para vocês que a quantidade de células da glia é muito maior do que a quantidade de neurônios, e isso é verdade. Agora você precisa entender que, como são células de tamanho menor, o volume corporal ocupado por essas células é muito menor do que a massa neuronal. Então, por mais que eu tenha mais células da glia, a massa neuronal é maior do que a massa dessas próprias células, tá? Porque o tamanho delas é menor comparado com o neurônio.